Fala, meu amigo. Fala, minha amiga. Eu sou o Felipe Luna. Muito boa tarde. Duas informações que acabaram de aparecer de última hora aqui e eu quero compartilhar e comentar com vocês aqui, porque são informações de jogadores importantes. Um que pode render uma grana muito alta para o esporte e um outro jogador que já rendeu uma grana muito forte para o esporte e que pode estar voltando para o Leão nesta temporada, inclusive, tá? Já para jogar o Campeonato Brasileiro, tentar o milagre aí do time se manter, né, na primeira divisão, que é muito difícil, mas a gente vai estar comentando aqui sobre essas duas informações que saíram. Antes de mais nada, só pedir para você se inscrever, ativar o sininho, o like, todo aquele ritual que você já sabe, para você ajudar o canal aqui a continuar crescendo, trazendo informações para vocês de qualidade aqui, tá bom? Primeira notícia que eu já vou, sem perder tempo, a gente já vai direto para a notícia aqui, é que o Sport ele fez uma proposta para repatriar o meia Gustavo. Você lembra do Gustavo? Lembra para vocês? Aquele ano 2021, que o Sport estava quase rebaixando e tudo mais, o Sport quase rebaixando e acabou sendo rebaixado, né? Mas o Sport, naquela época, ele lançou dois jogadores. Ele lançou o Mikael e o Gustavo, né? Que, por sinal, os dois, no outro ano, em 2022, foram vendidos. O Mikael foi vendido para a Salernitana, da Itália, tá? E o Gustavo ele foi vendido para o mundo árabe. Inclusive, o Gustavo era um jogador que a gente olhava e a gente imaginava que seria um jogador extra classe, né? Que era um camisa 10 tradicional, um jogador que finalizava muito bem, tinha um bom passe, uma boa finalização, um bom cruzamento, era um jogador que realmente agregava demais naquele time do Sport, né? E o Sport acabou fazendo essa venda desses dois jogadores, tá? Mas aí o GE trouxe essa informação agora de que o Sport está tentando repatriar o Gustavo, trazê-lo de volta. Eu tô rindo aqui porque eu tô gravando aqui e coisa amiga aqui me filmando aqui. Mas vamos lá. Vamos fazer essa informação aqui da Camila aqui. O Sport formalizou nesta semana uma proposta para ter de volta o meia Gustavo, de 22 anos. O jogador revelado pelo clube e que foi vendido pelo Al-Shabaab, né, Al-Ali, dos Emirados Árabes, em 2022. O atleta atualmente está no Al-Ittihad, né, que joga a Liga Árabe ali. Ele está por empréstimo nesse time. Segundo as informações que o GE apurou, né, que o Leão tenta o retorno do jogador para atuar nos próximos 6 meses restantes da temporada. Ou seja, o Sport está tentando fazer uma proposta de empréstimo pelo jogador, que já vem sendo emprestado desde que foi vendido, tá? Então é importante deixar claro que o time que contratou o jogador não está utilizando e está emprestando o jogador. E o próprio jogador, né, se a gente for lembrar também aqui, já fez alguns flertes com o Sport, colocando algumas fotos, deixando claro que tinha interesse em voltar a jogar no Sport, né? E algumas informações que eu já tive, não desse ano, mas já do último ano, de que ele falava realmente que queria voltar para o esporte, que esperava uma proposta, era um time que, de fato, ele queria voltar a jogar, mas que essa proposta não acontecia. Pois bem, dessa forma aconteceu uma proposta de empréstimo para o jogador vir. O GE apurou que o Leão tenta o retorno do jogador para dar por 6 meses, o Clube Rubro-Negro tenta a vinda com Al-Ali, né, pagando os salários integrais, o que, a princípio, não agradou ao time árabe. As partes, no entanto, seguem conversando, né? Ou seja, o Sport queria o empréstimo e queria só pagar o salário do jogador, mas a informação que o GE trouxe aqui, que a Camila, né, inclusive um abraço para ela, a Camila trouxe essa informação em primeira mão, é que dá a entender que o clube árabe quer também uma compensação pelo empréstimo, né, que aí está nesse processo de negociação. No momento que ela está trazendo essa informação, as negociações estão andando. Aí lembra aqui um pouquinho que o Gustavo foi negociado 75% dos direitos por 2,2 milhões de euros, o equivalente a 11,6 milhões de reais na cotação da época, né? O meia de 19 anos marcou 2 gols e deu 4 assistências em 40 partidas disputadas. Nos anos seguintes, no futebol árabe, marcou 5 gols e deu 5 assistências em 64 partidas. Jogou muito pouco, a verdade, até porque também o calendário lá é um calendário menor, né? Mas o Gustavo, ele tem essa proposta de empréstimo aí. Eu acho que o que pode ajudar a negociação a andar é a vontade do jogador de querer vir, né? O empresário do jogador tem interesse, até onde eu sei, que o jogador volte, o jogador tem interesse em voltar. Vamos aguardar para verificar se as coisas vão andar com relação ao Gustavo. Eu acho que seria uma boa contratação, tá? Eu acho que seria, de fato, uma boa contratação. Vamos falar agora do meia, outro meia do Sport, mas esse que não está mais no Sport, mas que pode render milhões para o Sport, que é o Lucas Lucarello, né? O Lucas Lucarello, se você não conhece o Lucas Lucarello, a situação é a seguinte: é um meia de muita qualidade. Ele saiu daquela safra, Riquelme,
Fernandinho, Lucarello, tem vários jogadores dessa safra dele. É um jovem ainda, vai fazer 18 anos, né? E esse jogador, na época, se destacou tanto que o Vasco se interessou. E ele acabou indo jogar no Vasco da Gama, né? Como o Sport, na época, não tinha o certificado de clube formador, o Sport ia perder o jogador de graça. Então, acabou tendendo a negociar o jogador da forma que ele não queria. Então, naquele momento, o jogador foi emprestado, o Sport ficou com 45%, 45% Vasco da Gama e 10% o atleta. Então, esse jogador, segundo as informações desse portal aqui, Palco do Esporte, o Barcelona prepara uma proposta de 15 milhões de euros, mais 5 milhões em bônus para tirar o Lucas Lucarello, de apenas 18 anos de Vasco. Eu até falei que ele ia fazer, ele já tem 18 anos, né? Mas o Barcelona está tentando repatriar esse jogador. E fazendo uma conta aqui de padaria aqui, se a gente pegar a cotação do euro, né, a gente já vê aqui que o euro hoje está equivalente a R$ 6,29. Então, a proposta de 15 milhões de reais, de euros, dá em torno de 94 milhões de reais. Então, se a gente tira os 45% do Sport, dá em torno de entre 50 e 51 milhões de reais. Tá? Então, é uma boa grana. Há informações circulando que o Vasco já teria comprado mais 10% do Sport. Tá, que ele tinha essa opção de compra, ele já teria comprado mais 10%, mas a gente não tem informação, porque o Vasco também não é um clube que paga corretamente. Né? O Vasco é um time que enfrenta problemas financeiros, né? O Vasco é um time que atrasa seus pagamentos, infelizmente, né? Então a gente não sabe se isso de fato aconteceu. Mas mesmo assim, tá? Uma grana entrando aí em torno de 40, de 30 a 50 milhões para o Sport seria algo lindo, um jogador que o Sport formou, que o Vasco está fazendo a venda e que o Sport receberia por tabela esse valor. Então, acho que o negócio acaba sendo bom para ambas as partes. Acho que melhor para o Sport, inclusive, que ia perder o jogador de graça, conseguiu manter aí alguma porcentagem para ter esse jogador. É um jogador que na época eu até fiz vídeo aqui no canal falando que, poxa, era muito triste perder esse jogador, porque é um jogador de muita qualidade, de muito potencial, que era elogiado por todo mundo na base do Sport. Então, é um jogador de muita qualidade, que tem um futuro grande, e eu acho interessante ele sair agora com 18 anos para a Europa. Ele ainda mais indo para um Barcelona, que a gente tem vendo aí o Barcelona voltando, né? Tá em evidência, o Yamal, o próprio Rafinha, né? O time do Barcelona cresceu demais, né? Chegou aí no próximo de chegar nas finais da Champions. Então imagina você ter um jogador formado do Sport, né, jogando no Barcelona. Acho que seria algo sensacional. O Sport continua trazendo jogadores e colocando jogadores a nível internacional, né? Pedro Lima, o Zé Lucas, capitão da seleção, né? O Pedro Lima está no Wolverhampton, e agora tem a questão do Lucas Lucarello. Né? Vamos aguardar para ver o que é que vai rolar, mas eu quero saber a tua opinião, comenta aqui, fala para mim, você acha aí que o Sport vai conseguir essa bolada aí por tabela nessa venda? E comenta também se você queria o Meia Gustavo no Sport, eu vou continuar atento aqui, qualquer atualização eu volto e trago tudo na íntegra. Desculpa as risadas aí, tá? Que eu me desconcentrei aqui. Daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau.